Então, a intoxicação crônica, que é caracterizado pelo uso crônico da substância, envolvendo principalmente aqui a dependência e a síndrome de abstinência na retirada, aqui eu estou mostrando um esquema que eu mostrei para vocês na aula de dependência, tá? Então, quem faz parte do curso online teve essa aula ou está disponível lá no grupo do Telegram. Quem veio lá do Clube de Excelência de PBE do Jean, também tem uma aula de dependência lá, né? Que eu explico esse esquema. E depois eu vou, para quem está chegando agora, não conhece nenhum material anterior meu em relação a isso, eu vou indicar um capítulo de livro que dá para você baixar lá nos meus materiais para entender melhor esse esquema aqui, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui é a chamada via mesolímbica de recompensa cerebral, onde eu tenho a saída aqui de neurônios da área tegmental ventral se projetando, esses neurônios azuisinhos de dopamina se projetando para o núcleo accumbens, né? E aqui eu tenho a liberação, então, de dopamina nessa área, e essa liberação de dopamina funciona como um marcador neurobiológico de uma experiência reforçadora, né? De uma experiência que traga recompensa. Então, uma experiência que traz recompensa está associada com um aumento de dopamina nessa área, que sinaliza para o cérebro que aquilo é algo reforçador. Ou seja, sinaliza não só aqui no núcleo accumbens, como sinaliza aqui na amígdala, mostrando, então, um aprendizado que aquilo é prazeroso, ou que aquilo é recompensador, aquilo é reforçador, e que se houver possibilidade de repetir aquilo, seria interessante repetir, ou seja, aumentando a probabilidade de repetir aquilo, né? Vocês estão vendo que, então, essa liberação de dopamina está ligada a isso. Quando algo provoca uma liberação muito intensa de dopamina aqui de uma vez, isso é um marcador muito forte para o cérebro de que aquilo deve ser repetido. E por isso que as drogas de abuso, muitas delas provocam dependência com tanta intensidade. Porque esse aumento de dopamina naturalmente acontece em situações reforçadoras, onde esse aumento de dopamina é proporcional ao esforço que eu tive para aquilo, né? Então, eu tive um determinado esforço para obter uma determinada situação que me trouxe esse prazer ou essa sensação agradável, ou seja o que for. E isso tudo foi proporcional. O problema das substâncias como opioides é que esse aumento de dopamina provocado é muito maior do que o esforço para obter isso, porque o esforço basicamente foi injetar uma substância, ou foi fumar uma substância. Então, é um atalho. Para o cérebro, a relação de custo-benefício fica muito deslocada. É muito pouco custo para um muito benefício, né? Só que a gente sabe que, em termos globais, não é um benefício, é um malefício, porque isso está alterando a neurobiologia, né? Agora, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, como a gente já comentou em outras aulas, essa liberação de dopamina aqui é regulada por esse neurônio que vocês estão vendo. E esse neurônio sofre influência de vários neurônios aqui, que eu nem estou representando todos. Eu estou representando aqui esse neurônio roxo, que é um neurônio de GABA, que recebe informação de um neurônio de encefalina, que vocês estão vendo aqui, ó. Então, olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Tem um circuito neuronal. E eu preciso que vocês prestem bastante atenção nesse circuito, ó. Eu tenho um neurônio que libera encefalina, que é um opioide. Se é um opioide, a gente sabe que o efeito é depressor do sistema nervoso, é inibitório. Então, eu tenho uma sinapse inibitória aqui. Esse neurônio roxo é um neurônio de GABA. GABA a gente sabe que é inibitório, que inibe esse neurônio azul. Esse neurônio azul é o neurônio que libera dopamina aqui, que vai ser esse marcador de recompensa, de motivação, tá? Muito bem. Então, teoricamente, pessoal, esquece um pouco esse neurônio de encefalina aqui, esquece um pouco isso aqui, e pensa só no GABA, ó. Se esse GABA é liberado aqui, eu tenho, então, um efeito inibitório. Se libera GABA, eu inibo um pouco esse neurônio, e se eu inibo um pouco esse neurônio, o que acontece com a quantidade de dopamina aqui? Se o neurônio está inibido, ele libera menos dopamina. Então, o que eu quero que vocês percebam? Que esse neurônio de GABA roxinho aqui, ele é um neurônio que funciona como um freio. Então, ele funciona como um freio dos neurônios dopaminérgicos.
De vez em quando tem que liberar menos, o neurônio de GABA vai lá e fala, ó, libera menos, inibe aí, segura a onda, tá? Agora, o que acontece aqui? As encefalinas, né, e endorfinas, opioides endógenos, inibem o neurônio de GABA. Então, eles inibem o neurônio inibitório. Esse é o ponto importante, porque muitas vezes a gente pode se perguntar, se estou usando uma droga depressora do sistema nervoso, como que uma droga depressora vai causar uma sensação de euforia, de bem-estar, uma sensação de trazer recompensa, de ativar o sistema de recompensa se ela inibe a respiração, se ela inibe a dor? É porque, nesse caso, ela está inibindo o neurônio que deveria inibir a liberação de dopamina. Então, se eu estou inibindo o neurônio inibitório, eu estou, na verdade, desinibindo o neurônio de dopamina. Então, esse neurônio de dopamina aqui, como o neurônio de GABA ficou inibido, o neurônio de dopamina passa a ficar mais solto, sem freio, e ele vai liberar dopamina em maior quantidade aqui. É dessa forma que os opioides funcionam como um sinalizador para que aumente a dopamina nessa via de recompensa. Isso pode estar ligado a situações recompensadoras, por exemplo, de exercício físico, né? Recompensador, porque você teve a liberação de endorfinas, que são opioides endógenos, que vão fazer esse processo de maneira natural e controlada e proporcional ao esforço, né? Agora, quando isso acontece de maneira desproporcional com substâncias exógenas, isso perde-se o controle, né? Esse reforço acaba sendo muito maior. Então, é dessa forma que uma substância inibitória como os opioides conseguem favorecer a dependência no sentido realmente neurobiológico da coisa, tá? E isso sem pensar ainda na síndrome de abstinência, pensando naquilo que faz o comportamento de busca e utilização frequente daquela substância. Tem relação com a fissura, com o uso impulsivo e depois com o uso compulsivo, tá? Trouxe aqui a figura da princesa Leia, Carrie Fisher, que também foi a óbito por opioides, né? E sofreu a vida toda com dependência, o uso crônico de opioides, tá? Pessoal, aqui rapidamente, só para vocês, quem não viu ainda a aula, quem tiver interesse, aqui tem uma playlist no YouTube sobre bases biológicas da psicofarmacologia. Lá tem 2 aulas bem gerais sobre neurotransmissão, para quem achou que foi muito rápido aqui até agora que eu falei, para fixar isso. E a última aula dessa playlist é uma que eu mandei para vocês, que dá uma resumida em como funcionam os opioides. E aqui, pessoal, para quem tem interesse, é uma outra playlist lá do YouTube aberta também para vocês, que tem 3 etapas, 3 aulas de como usar racionalmente a bula dos psicofármacos para interpretar essa bula de um jeito mais farmacológico, mais racional, mais científico e para ajudar a usar a própria bula para orientar o paciente na utilização dos medicamentos, tá? É bem bacana esse material, são 3 aulas também, estão lá, vocês podem acessar ou pelo QR Code ou entrando aqui no meu link, tem na minha bio do Instagram também, lá no canal do YouTube, tá bom? E para quem não é aluno do curso também, então aqui tem um capítulo de livro que eu escrevi sobre bases neurobiológicas da dependência química para aprofundar nesse mecanismo que eu acabei de demonstrar para vocês e entender como que as diversas drogas se relacionam com esse sistema dopaminérgico. A gente já conversou isso em outras aulas. Quem tiver interesse, entra lá no meu perfil, acessa esse link aqui da bio, e vocês acessam aqui, ó, livro gratuito, Temas em Neurociências. Esse livro aqui vocês podem baixar gratuitamente, PDF. O capítulo 6 é esse capítulo que vai dar essa base para quem estiver faltando. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a abstinência, porque a gente está falando de uso crônico, de intoxicação crônica. Então, uma das coisas que motiva o paciente a repetir o uso é aquele mecanismo que a gente viu lá dopaminérgico. Mas um outro mecanismo que faz o paciente ter dificuldade em parar de usar são os sintomas desconfortáveis na ausência da substância. Porque daí, na ausência da substância, os efeitos são tão desconfortáveis que a forma mais rápida e simples de promover o alívio desse desconforto é usar de novo a substância. E a gente sabe que essa busca por alívio de sofrimento, ela é altamente reforçadora também, né? Então, isso é uma das coisas que mantém o uso dos pacientes e que favorece a recaída, né? Então, aqui, o que está relacionado com essa abstinência de opioides, né?
quando que a gente detecta? Bom, se houver a redução do uso ou a cessação, né? Parei de usar um pouco ou usei menos e os sintomas aparecem, isso caracteriza a abstinência, ou se eu administro um antagonista opioide. Então, se usou naloxona e o paciente apareceu com isso aqui, caracteriza a abstinência a opioides, tá? Então, o que pode acontecer? Ó, humor disfórico, náusea, vômito, dores musculares, porque existe um estado de hiperalgesia, como a gente está usando uma substância cronicamente que está modulando a resposta à dor, a nossa resposta endógena à dor vai ficando modificada, porque o organismo não consegue transmitir os impulsos dolorosos, e aí ele começa a sensibilizar mais esse sistema de dor. Ele fala, tá com problema, tem que melhorar isso aqui. E aí, a hora que você para de usar, o seu sistema está hiperreativo à dor, né? Lacrimejamento ou rinorreia, né? O nariz escorrendo, midríase, que é a dilatação da pupila, piloereção, que são os pelos elevados, né? Sudorese, diarreia, bocejos, febre, insônia, isso aqui é bem característico da dependência de opioides, né? E, lógico, prejuízo no funcionamento social, profissional, na vida do indivíduo, né? E tudo isso sendo não atribuível a outras causas. Muito parecido com os critérios que o CID-10 traz também. A minha ideia aqui não é a gente ficar preso em critérios, mas é usar algumas dessas informações como norteador para entender esse estado de abstinência, tá? Então, a gente falou do uso agudo, da intoxicação aguda e do manejo da intoxicação aguda. A gente está falando agora do uso crônico, dos mecanismos que provocam dependência no uso crônico, da crise de abstinência no uso crônico. E eu quero aprofundar com vocês nessa ideia de como que a biotransformação, então a toxicocinética dessas substâncias, ela acaba levando à formação de outras substâncias no sangue. E é muito interessante a gente notar isso, porque aqui vocês estão vendo a morfina, e a morfina ela pode ser convertida em morfina 6-glicuronídeo, que é mais potente que a própria morfina. Então, veja que interessante, a morfina ela é um opioide potente, mas parte dela vai ser convertida num metabólito mais potente ainda, que é a morfina 6-glicuronídeo, que continua tendo atividade biológica, né? Outro exemplo, a codeína que a gente falou. A codeína ela é um opioide que tem a sua ação, né, mais fraca um pouco, mas parte da codeína é convertida em morfina no nosso corpo. Então, se você tomar codeína agora e depois você fizer um exame de sangue, você pode encontrar morfina no seu sangue sem ter usado morfina, tendo usado codeína. E essa conversão entre codeína e morfina é dada por enzimas. Por exemplo, a CYP2D6, né? Isso aqui a gente fala bastante lá no curso de psicofarmacologia, na parte de farmacocinética. Então, essas enzimas variam de pessoas para pessoas. Tem pessoas que expressam mais, pessoas que expressam menos. Então, tem pessoas que vão tomar codeína e converter uma quantidade maior de morfina. Tem gente que vai tomar codeína e vai converter menos em morfina. E isso vai se refletir em desfechos clínicos diferentes. Tem pessoa que vai ter mais intensidade de efeito, menos intensidade de efeito. Tem gente que vai ser mais sensível à codeína, mais resistente à codeína, certo? E também isso influencia nas análises toxicológicas, porque muitas vezes eu vou encontrar morfina no sangue do paciente, eu não posso concluir que ele usou morfina. Pode ser que ele tenha usado codeína. Então, as inferências que a gente faz também tem que levar em consideração isso também, né? E um dos exemplos é o caso da Janis Joplin. Eu marquei aqui como Janis Joplin 2, porque a gente já falou da Janis Joplin sobre dependência quando a gente ilustrou o mecanismo de dependência na outra aula. Então, esse aqui já é o quarto caso, né, que a gente já analisa. A gente retorna para a Janis Joplin. A Janis Joplin morreu por, né, overdose de heroína. Quando a gente falou sobre ela antes, a gente falou sobre o mecanismo de dependência ali, que é esse que a gente acabou de explicar novamente nessa aula. Mas olha só o que saiu no laudo dela, né? Intoxicação aguda por heroína morfina. Por quê? O que foi encontrado no sangue dela foi morfina. O que ela tinha no quarto dela e que parece que ela tenha utilizado foi heroína. Mas o que foi encontrado no sangue não foi heroína, foi morfina. Então imagina, se você não contextualiza a situação, você vai dizer que ela morreu por intoxicação de morfina. Mas ela não usou morfina, ela usou heroína.
E isso se dá porque aqui nós temos, né, a conversão. A heroína ela é rapidamente hidrolisada num intermediário chamado 6-monoacetilmorfina, chamado de 6-MAN, que depois é convertido em morfina. Então, como a heroína ela é rapidamente hidrolisada nisso, então a gente tem que, no sangue de quem usou heroína, raramente você encontra heroína. Ou você encontra esse intermediário, que vai dar uma grande pista de que usou heroína, ou muitas vezes você vai encontrar morfina, e que pode ter sido por causa do uso da heroína, tá? Então, esse é um ponto que eu queria trazer, esclarecer para vocês, que essas conversões que vai acontecendo dentro do nosso próprio organismo são conversões que podem levar a algumas confusões, tá? Então, para que a gente não se perca nessas questões, tá? Então, estamos falando de intoxicação crônica, do uso crônico, e qual é o tratamento? Estou excluindo aqui, pessoal, a parte do tratamento psicoterápico, que é fundamental, né? Em qualquer dependência, isso não é nem algo que a gente vai abordar aqui, não é a minha área de especialidade, mas é impensável pensar no tratamento de dependências sem a psicoterapia, sem as terapias muitas vezes psicossociais, grupos de apoio, etc. Tem um monte de recurso, né, psicoterápico que se usa para cada tipo de dependência, tem as suas evidências adequadas ali. Então, uma das formas de tratar é a terapia de substituição. Então, o princípio da terapia de substituição, pessoal, é pegar uma coisa que está colocando o paciente em risco e que faz com que o paciente oscile demais. Então, o paciente injetando heroína, uma heroína comprada nas ruas que não tem um grau de pureza adequado, que tem um monte de contaminante ali, que ele não sabe o que tem ali dentro, que ele fica se injetando e tendo picos de euforia e, ao mesmo tempo, entra em abstinência com muita rapidez e tem um risco de perder controle de dose, overdose, etc. E eu tiro isso do paciente, mas para ele não entrar numa abstinência completa, você substitui por um outro opioide de ação mais longa, controlada, por uma via de liberação de absorção mais lenta, como por exemplo a via oral. Então você tem lá, troca a heroína que é injetável pela metadona. E aí a heroína ele injetava 4 vezes por dia a heroína ali, agora ele pega e usa a metadona uma vez por dia. Então a ideia é tentar fazer um downgrade, digamos assim, mais controlado. É claro, pessoal, que em geral, quando isso acontece, é num contexto de internação numa clínica, porque essa metadona vai ter que ser administrada diariamente, supervisionada. Você não vai dar uma caixa de metadona para o paciente, porque ele pode ser que ele utilize em grande quantidade, ou que ele, inclusive, macere esses comprimidos e tente utilizar por uma via injetável ou cheirada, por exemplo, né? Então, isso, em alguns locais que já tem um pouco mais de desenvolvimento nessa prática, pode existir pontos de dispensação de metadona ambulatoriais, no qual o paciente passa todos os dias, assina um documento, pega um comprimido por dia para poder manter o seu controle fora de uma clínica, por exemplo. Tem também a buprenorfina, que é um agonista parcial. É como se fosse uma metadona mais fraca. Então, a buprenorfina ela pode funcionar como um degrau nessa escada. Então, você tirou a heroína, trocou pela metadona. Agora, você tem que tentar tirar a metadona, mas está difícil tirar a metadona também. Então, você troca a metadona pela buprenorfina. Depois, você tira a buprenorfina. Então, essa é uma possibilidade também, né? E uma outra coisa que tem acontecido, pessoal, são substâncias como a buprenorfina ou, por exemplo, até mesmo com a oxicodona, existem formulações onde você tem buprenorfina mais naloxona no mesmo comprimido, oxicodona mais naloxona no mesmo comprimido. A princípio parece uma coisa meio estranha. Ué, eu estou dando um opioide mais o antagonista do opioide no mesmo comprimido, mas se eu tomar junto, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Vai ter ação e não ação ao mesmo tempo. Mas olha que característica interessante. A naloxona, ela não tem boa eficácia, boa absorção pela via oral. Na verdade, ela absorve, mas ela tem um efeito de primeira passagem muito grande, então ela não tem uma boa disponibilidade pela via oral. Então, se o paciente toma buprenorfina ou essa oxicodona que vem com a naloxona do jeito adequado, pela via oral, certinho, ele vai ter o efeito do opioide.
Se esse paciente, ele entra numa situação de abstinência, ou ele tem uma recaída, e ele pega os comprimidos de buprenorfina que ele tem, ou de oxicodona que ele tem, macera esses comprimidos e tenta cheirar, ou tenta injetar, a naloxona vai fazer mais efeito. E aí ela bloqueia os receptores de opioide, ele não consegue ter o efeito eufórico. Então, essa é como se fosse um mecanismo de proteção utilizando a diferença farmacocinética da naloxona, que pela via oral ela não tem ação, pela via parenteral ela tem ação. Então, é como se fosse um dispositivo de segurança anexado, para que o paciente não perca o controle do uso. Né? E isso pode favorecer a autonomia. Então, agora eu não preciso que o paciente fique internado, eu vou dar a buprenorfina para ele, e se ele tentar uma autoadministração pela via errada, ele não vai ter o efeito que ele espera, tá? Que mais? Muitas vezes não vai ter metadona nem buprenorfina para o paciente, vamos para uma cidadezinha ali que não tem isso, não tem esse recurso. Então, o que vai fazer? Muitas vezes você vai tirar a heroína ou a morfina ou o fentanil do paciente e você vai dar codeína para ele, por exemplo. Codeína tem uma ação mais leve. Então, a ideia, pessoal, é sempre substituir algo injetável por algo oral, algo de meia-vida curta por algo de meia-vida longa, que é o exemplo parecido com o que a gente já está muito acostumado com o tabagismo, tá? Além disso, a gente tem as terapias de não substituição. Então, eu posso usar clonidina para controlar alguns dos efeitos sobre a pressão arterial, etc. Anti-inflamatórios para controlar o estado de hiperalgesia, antieméticos para controlar o vômito, hipnosedativos para controlar a ansiedade do paciente, quando não está sendo suficiente a terapia de substituição, ou quando o paciente opta por não fazer terapia de substituição. Ele quer parar de usar o opioide pronto, né? Ele não quer substituir por outro. E a naltrexona que vocês estão vendo aqui, ela é muito parecida com a naloxona, só que ela é de ação mais longa, ela não é usada em intoxicação aguda, ela é usada quando o paciente já eliminou o opioide, ela já ficou em abstinência por um tempo, o opioide já saiu do corpo dele, os opioides, e agora ele não quer ter recaídas e recidivas. Aí ele começa a fazer o uso preventivo com a naltrexona. Ele vai usando a naltrexona para evitar a recaída, porque se ele tiver um ímpeto de recaída, ele não vai ter os efeitos eufóricos, porque os receptores Mi vão estar bloqueados, tá? Então, essa é o esquema geral do tratamento da dependência a opioides. Claro, pessoal, aqui eu não estou trazendo dose, esquema terapêutico, essas coisas, porque tudo isso é protocolar, né? Eu quero trazer aqui os princípios básicos que orientam todos esses tratamentos que vocês vão observar. Então, para fechar a aula de hoje, né, vou trazer de novo a Amy Winehouse, mas que antes eu trouxe no exemplo de tolerância do álcool, agora eu vou trazer ela no contexto do opioide com vocês, e depois vou trazer o exemplo do Elvis como um exemplo trágico do problema da constipação dos opioides, tá? Então, a Amy Winehouse, embora ela tenha ido a óbito por excesso de consumo de álcool, ela já tinha passado pela reabilitação e abstinência de opioides. Quando ela foi fazer a reabilitação de opioides, saiu essa notícia aqui, ó. Amy Winehouse está usando metadona para o tratamento da heroína, né? Então, Amy Winehouse foi, né, vista aqui, né, foi reportado que ela estava tomando uma combinação de metadona e outros medicamentos para tentar combater a dependência, né, a opioides aqui. Então, ela passou por esse processo que a gente falou de terapia de substituição, que consiste nessa diferença desse gráfico que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui vocês estão vendo um gráfico que eu tenho em vermelho é a heroína. Então, veja, por um tempo muito mais curto, vamos supor, a cada 6 horas aqui, o paciente vai injetando, tem um pico muito grande. Esse pico grande é o chamado de rush do opioide, aquela euforia e tal. Depois ele entra num relaxamento, numa depressão central de relaxamento, e depois ele entra em abstinência e ele injeta de novo. E depois acontece a mesma coisa. Ao remover a heroína, o que você faz? Utiliza a metadona, que está aqui, né, nessa outra curva. Olha só, numa quantidade em que não é suficiente para provocar euforia. Claro que isso o paciente vai sentir falta, né, porque não vai ser a mesma coisa. Igual uma pessoa que fuma, se ela trocar pelo adesivo, não faz instantaneamente parar de fumar ou não querer mais fumar, né? Mas é uma forma de desacostumar, né, desse
dessa sensação do rush, mas ao mesmo tempo sem deixar com que ele entre em abstinência, manter o paciente aqui, ó, entre a abstinência e a euforia e o rush. E com isso o paciente tem mais condições, muitas vezes, de se engajar, por exemplo, inclusive no tratamento psicoterápico, né? E o exemplo aqui do Elvis Presley, pessoal, o Elvis ele morreu na casa dele, né? Tem várias possibilidades, hipóteses aí do seu óbito, mas olha só, ele foi encontrado em decúbito ventral, quer dizer, de bruços, né? Com os pés próximos aqui ao vaso sanitário. Então, como se alguém tivesse sentado no vaso sanitário e caiu para frente de bruços, né? E aí, uma coisa muito interessante, pessoal, é que no intestino do Elvis foi encontrado, então, que o intestino grosso estava distendido com impactação fecal grave, quer dizer, um sintoma de alguém que estava muito constipado, com fezes presas no intestino, inclusive sentindo muita dor decorrente disso, né? E o que a gente sabe ao longo do tempo é que o Elvis também se tornou dependente de opioides, né? Isso desde a sua juventude, né? Principalmente se agravou com o óbito da mãe dele e ele passou a fazer mais uso de opioides, oxicodona, etc. E esses medicamentos opioides, a gente falou que ele acaba fazendo uma depressão no plexo mioentérico. Então, diminui aí o peristaltismo e isso faz com que seja mais difícil, né, defecar. Tanto que quando existe a prescrição e o acompanhamento dos pacientes, a gente falou do uso de opioides, por exemplo, em estados de cuidado paliativo, não é prescrito apenas opioide, é prescrito opioide e laxante para o paciente. Basicamente, as duas coisas vão ser prescritas, porque se o paciente vai usar cronicamente, precisa ter esse cuidado com evitar a constipação. No caso do Elvis, isso não aconteceu, e ele continuou usando opioides, né? E aí, se a gente somar com outras características, o Elvis ele já estava com IMC muito alto, ele já estava com problemas cardiovasculares, com aterosclerose, várias questões cardiovasculares já sobrecarregadas. O que se coloca como uma possível hipótese do seu óbito é que, ao ter muita dificuldade para evacuar e sentir muitas dores, ao sentar no vaso para fazer força para evacuar, para tentar evacuar, essa força que a gente faz quando a gente trava a respiração e faz força, por exemplo, levantando um peso, né? A gente trava a respiração, trava o abdômen, ou quando a gente tapa o nariz e faz força para destapar os ouvidos, isso tudo é chamado de manobra de Valsalva, né? E isso modifica as pressões internas, né, e externas, e isso tem uma relação com a frequência cardíaca, né? Então acontece essas fases que vocês estão vendo, ó. Quando você faz essa força, você aumenta a pressão, a frequência cai, depois a pressão diminui, a frequência aumenta, então existe um desafio, digamos assim, cardiovascular. Modifica o ritmo, tudo que está acontecendo ali. Como Elvis tinha já um coração fragilizado, com todos os seus problemas da aterosclerose, sobrepeso, cardiopatia, pensa-se que essa força para evacuar promoveu uma arritmia que culminou com a parada cardíaca que levou ao óbito dele, né? Então, não que o opioide tenha causado a morte direta nesse caso, mas ele causou uma impactação fecal que contribuiu dentro de todo o estado de saúde do Elvis para o seu óbito, né? Uma questão bastante interessante da gente observar.